gostaria de contar uma história, aproveitar esse espaço, não só para falar de medicina, de aspectos técnicos da cirurgia vascular, mas também para contar algumas histórias, algumas coisas que aconteceram ao longo da minha vida até aqui. E eu queria contar uma história como docente, como professor na faculdade de medicina. Um dia desse eu estava dando uma aula para graduação, e aí um aluno parou e me interrompeu no meio da aula, do nada, fez a seguinte pergunta: professor, vale a pena ser médico hoje em dia? Na hora que ele parou assim, me interrompeu, eu entendi o que ele queria dizer. Pensou do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, se vale a pena ser médico. Mas quando a gente escolhe essa profissão, eu acho que esse não é o principal aspecto que a gente tem que levar em consideração quando a gente escolhe ser médico. Então eu parei e pensei, o que eu vou responder para esse menino? E aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu fiz a seguinte pergunta: qual foi a coisa mais legal que você já fez na vida? Ele olhou espantado para mim, não sabia o que responder e de repente ele falou: acho que foi uma viagem que eu fiz para Disney. Aí eu aproveitei, perguntei para o aluno do lado qual tinha sido a coisa mais legal que ele fez na vida, parou para pensar e falou: acho que foi num jogo na final do Campeonato Brasileiro, em que meu time foi campeão. E assim por diante, quando eu perguntava qual foi a coisa mais legal que as pessoas fizeram, elas pararam para pensar e não sabiam nem me contar qual foi a coisa mais legal. Eu pedi para ele me perguntar qual foi a coisa mais legal que eu fiz na vida. E quando ele me perguntou, eu vou contar agora. Eu era um cirurgião, jovem cirurgião, estava dando plantão no pronto-socorro do hospital, até o hospital universitário, o hospital hoje onde eu atuo, e chegou um menino de uns 19 anos com um tiro no peito, um tiro que a gente fala que é um tiro no precórdio. A hora que eu cheguei para ver esse menino, ele teve uma parada cardíaca na minha cara. Mal cheguei para vê-lo, ele teve uma parada. Então a gente fez uma cirurgia, uma manobra que é uma manobra que a gente chama de toracotomia de ressuscitação. Eu fiz uma toracotomia, abri o peito do menino e vi que o coração dele estava parando, estava fibrilando. Então a gente coloca a mão dentro do tórax e a gente subiu no centro cirúrgico, eu subi massageando o coração desse menino. A hora que eu cheguei ainda no centro cirúrgico, houve ainda um questionamento por parte dos anestesistas se valeria a pena a gente fazer a cirurgia, porque afinal de contas, muito provavelmente o menino já tinha morrido, né? E eu disse que valia, que a gente estava lá e tinha tudo, a gente tinha que fazer tudo por esse menino. E aí, então, o coração voltou, ele fibrilou, eu acabei dando um choque, desfibrilando, voltou o coração do menino. A gente restaurou o coração, né? Fez a sutura, e aí esse menino foi muito grave para UTI. Isso era uma sexta-feira à noite, eu me lembro como se fosse hoje. E aí na segunda-feira a gente foi passar visita, a gente estava passando visita nos leitos. E quando eu cheguei na UTI, a mãe do menino saiu correndo e me abraçou. Me abraçou e falou: obrigado, você salvou meu filho. Aí eu pensei, mas como é que a senhora sabe que fui eu que salvei seu filho? Foi então que o menino olhou para mim e falou: doutor, fui eu que contei para ela. Perguntei a mesma coisa para ele, falei: e como é que você sabe que fui eu que te operei? Ele falou: doutor, eu me lembro de tudo, eu vi tudo, doutor. Eu estava lá quando o senhor abriu meu peito. Eu estava do seu lado, estava fora do corpo e estava vendo tudo. Eu vi, inclusive, a hora que você conversou com o anestesista, dizendo que queria tentar me operar e queria me salvar. E eu queria te agradecer. Na hora que você começou a cirurgia, eu apaguei e acordei aqui nessa UTI. Então, eu queria te agradecer muito. Foi quando eu contei essa história, então, na sala de aula, mostrei para o menino. Eu falei: essa foi a coisa mais legal que eu já fiz na minha vida. E essa profissão que vocês escolheram, que vocês vão ser médicos, talvez seja a única profissão que possa proporcionar momentos como esse ao longo da nossa vida. Então, eu até queria deixar um questionamento aqui para vocês. E vocês, qual foi a coisa mais legal que vocês já fizeram na vida?